PT, Fernando Haddad. Nós, aqui da Rádio Baiana, estamos em rede com mais de 90 rádios, incluindo rádios de Alagoas e Sergipe. Temos aqui na mesa redonda, nesse momento, falando da Rádio Baiana FM e da região metropolitana, Carlos Alberto. Temos de Salvador, Cristóvão Rodrigues, e André Espínola, falando da Rádio Baiana da região do Cisal. A primeira pergunta é: boa tarde, candidato. Boa tarde, queridos. Boa tarde, candidato. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Muito boa tarde a vocês. A primeira pergunta vai para o senhor, candidato, é sobre saúde. Policlínicos que foram implantados na Bahia, pelo governador Rui Costa, eleito com uma margem de votos muito grande, e foi uma coisa que deu certo. E também o sistema de saúde do Ceará, por exemplo, uma coisa também que é um modelo. Quero saber o senhor, sendo eleito, o que é que o senhor vai trazer de novo para a saúde, ou vai também acompanhar esse modelo das policlínicas? Olha, eu agradeço a sua pergunta, excelente pergunta, porque no caso da Bahia e do Ceará, eles deram um exemplo do que pode ser bem feito no Brasil inteiro com a ajuda do governo federal. Qual que é a nossa ideia? Já existe o Mais Médicos, que levou médico pela primeira vez para 60 milhões de brasileiros. Mas esses brasileiros estão sem o médico especialista. Então nós vamos construir um equipamento chamado Policlínicas para cada 500 mil habitantes, para justamente contratar os especialistas para que eles tenham um lugar para atender, oferecendo consulta, exame e cirurgias que não dependem de internação em hospital, possam ser feitas em ambulatório. Então, o que deu certo no Ceará e na Bahia vai dar certo em todo o Brasil, com o apoio do meu governo. Pois não, candidato, aqui Cristóvão Rodrigues, é muito importante. O senhor antes de ser político, o senhor era chamado de como professor? Era, meu caro doutor Fernando Haddad? Olha, a minha profissão é professor a vida toda, Eu fui pequeno comerciante com meu pai, fui construtor, fui analista de banco, mas o maior tempo da minha vida, e até hoje, eu sou professor e vivo de salário com muito orgulho. Pois não, a pergunta é sobre o seguinte, candidato Haddad. O problema de previdência social no Brasil é muito discutida. A Bahia tomou uma providência lá atrás com Jacques Wagner e Rui Costa, já dando uma certa consentada para o futuro, com relação aos aposentados do Estado, mas para o futuro, daqui a 15, 20 anos. Para o presente, ainda é um problema grande. A Bahia deve gastar esse ano 4 bilhões a mais com previdência dos aposentados do seu sistema de previdência social, que aqui se chama Funprev. Como é que o senhor entende que esse problema deve ser encarado no Brasil? Olha, nós temos que fazer o que fizemos em 2003 e em 2012. Nós sentamos com os servidores e dialogamos com os servidores para repactuar a Previdência, para que todo mundo possa receber o seu direito, mas de forma sustentável. O governo Lula fez uma reforma, o governo Dilma fez em 2012 uma reforma ainda mais importante, e alguns estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas dependem de ações para que possam se sustentar. Então é o diálogo com os servidores que vai encontrar o caminho da superação, e não a reforma do Temer, que coloca sobre os ombros do trabalhador rural, da pessoa com deficiência, os custos do ajuste. Isso nós não vamos admitir. Candidato Fernando Haddad, nós temos agora uma pergunta que vem do estado de Sergipe, a rede Xodó, quem vai entrevistá-lo é Ed Carlos Queiroz, Rede Jornal de Rádio de Sergipe. Vamos ouvir aí a pergunta. Pois não. Aqui é Ed Carlos Queiroz, da Rede Xodó de Rádios de Sergipe. Como vocês veem o avanço da extrema-direita, do ódio e da radicalização, em que se propõe a solução simples de problemas complexos? Olha, muito obrigado pela pergunta. Hoje eu estive na CNBB, com os bispos brasileiros.
E qual foi a primeira demanda dos bispos? Que o nosso governo combata a cultura da violência e coloque a vida em primeiro lugar. Esse é o recado que eu recebi e com o qual eu concordo plenamente. Você veja que aí na Bahia morreu um mestre capoeirista simplesmente por ter votado no PT, ter votado em mim. Tomou 12 facadas de o apoiador do meu adversário, simplesmente pela sua convicção política de que estava fazendo o melhor para o Nordeste. E eu acredito que estava mesmo. E a prova de que estava é a violência que foi perpetrada contra ele, foi cometida contra ele. O que aconteceu da parte do meu adversário? Nenhuma solidariedade à família de quem morreu. Diz que não tem nada a ver com isso, que não pode controlar os cachorros loucos que soltou pelo país. Isso não se faz. Primeira coisa, se solidarizar com a família. Segunda coisa, repreender energicamente quem comete violência, sobretudo por questões políticas. Terceiro lugar, se comprometer com a democracia e não com a tortura e com o estupro, o que aconteceu durante os anos da ditadura militar. É assim que a gente constrói um país democrático. E não dizendo que não tem nada a ver com isso, que depois de dizer que tinha que matar 30 mil pessoas para dar jeito no país, dizer que não tem nada a ver com o assunto. Estamos entrevistando o candidato a presidente, Fernando Haddad, candidato do PT. Nós agora, nesse momento, são mais de 90 rádios, né, ligadas. Temos rádio de Sergipe, rádio de Alagoas. Mas agora, nesse momento, nós vamos até André Espínola, que vai falar da região do Cisal. André, por favor. Candidato, boa tarde. Boa tarde, André. Espínola, da Rádio Baiana, da região do Cisal. Candidato, eu quero falar sobre o tema ideologia de gênero. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre essa questão da ideologia de gênero dentro das escolas, para essa discussão. E quero aproveitar também e perguntar sobre essa questão de um problema gravíssimo que nós enfrentamos hoje, dentro das escolas de ensino médio, com a alta evasão e o baixo indicador de qualidade. E aí eu lhe pergunto, candidato, de que maneira resolver essa situação? Muito obrigado pela pergunta, André. O meu adversário está soltando mentiras na internet, dizendo que eu distribuí um material impróprio para crianças de 6 anos. Isso é uma mentira deslavada. Eu fui durante 6 anos ministro da Educação e o que eu distribuí foi computador, foi ônibus escolar, foi biblioteca para a escola, tudo o que ele desconhece da escola pública. Nunca ninguém distribuiu material impróprio para criança de 6 anos. Até porque, André, vamos combinar, qual é a professora brasileira que ia aceitar uma coisa dessa? Ou seja, ele não conhece a escola pública. É ridículo esse tipo de afirmação da parte dele e é por isso que ele foge dos debates, para eu não falar isso para ele frente a frente. Porque ele anda mentindo na internet, em algumas entrevistas de rádio, dizendo que o Ministério da Educação distribuiu material impróprio para criança de 6 anos. Você acha certo ganhar voto mentindo contra o seu oponente? Isso não tem nenhum cabimento. O que você tem que levar para a escola é ciência. É dizer como é que são as coisas do ponto de vista científico. Ensinar física, ensinar química, ensinar biologia, matemática. O jovem, você falou do ensino médio, o jovem do ensino médio tem que saber os efeitos da droga sobre o seu organismo, os efeitos da gravidez precoce sobre o seu organismo, tem que conhecer a biologia humana, tem que conhecer meio ambiente, tem que conhecer a física, tem que conhecer matemática, tem que ir bem no Enem, porque eu criei programas para a pessoa ir bem no Enem e frequentar o ProUni, frequentar uma universidade pública, ter acesso ao FIES. Quando eu fui ministro da Educação, eu abria as portas da universidade para a juventude trabalhadora, filha do trabalhador, filho do trabalhador. E ele desconhece esses assuntos e faz esse tipo de coisa. Qual é a nossa proposta do ensino médio? Nós queremos que cada escola federal se responsabilize pela melhoria de qualidade das escolas estaduais.
Você sabe que eu espalhei escola federal pelo país inteiro. Só eu entreguei 214 escolas federais de ensino médio. O que nós queremos? Que cada uma dessas unidades faça um programa de recuperação das escolas estaduais, tendo a qualidade federal como padrão. Ou seja, nós queremos que as escolas estaduais tenham o mesmo padrão das escolas federais. Estamos entrevistando o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, candidato PT. Agora vamos ouvir uma pergunta aí, direto agora para Aracaju, Sergipe, o Eduardo Carvalho, da Rede Xodó Rádio de Comunicação. Eduardo Carvalho, da Rede Xodó de Comunicações de Aracaju, Sergipe. O que é o modelo da Bahia, que venceu o conservadorismo, implantou o modernismo, o crescimento, pode servir como modelo gerencial para o Brasil? Olha, a Bahia está no 4º mandato consecutivo do Jacques Wagner e o Rui Costa. Isso começou lá no governo Lula. Se você vê o que era o Nordeste antes do governo Lula, era uma região esquecida pelo governo federal. Nós levamos universidades, escolas técnicas, levamos a transposição do São Francisco, levamos o Luz para Todos, levamos o Bolsa Família, levamos o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica do Nordeste com dinheiro federal, levamos o piso salarial do professor. Tudo isso foi obra dos nossos governos. Temos que concluir agora as grandes obras. Mas se você verificar, o nosso plano de desenvolvimento do Nordeste deu certo. Tanto é verdade que o Wellington Dias foi reeleito governador do Piauí, o Rui Costa foi reeleito governador da Bahia, o Ricardo Coutinho fez o sucessor, o Paulo Câmara se reelegeu governador de Pernambuco, o Camilo Santana se reelegeu governador do Ceará. Por quê? Primeiro, porque é um time de primeira linha. Segundo, porque o trabalho que nós fizemos no governo Lula, ele frutificou, ele deu frutos. E nós estamos colhendo os frutos até hoje, apesar do governo Temer. O Nordeste continua colhendo os frutos das políticas que nós adotamos. Então, todos os estados do Nordeste têm algo a ensinar do ponto de vista de política pública. O Piauí tem o que ensinar, o Ceará tem o que ensinar, tem grandes políticas públicas que foram adotadas pelo meu plano de governo. Estamos entrevistando o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, candidato do PT. Candidato, os juros do Brasil são muito altos. Entra governo e sai governo, isso não muda. Como diminuir os juros do cartão de crédito, principalmente mais pobres? Tem que a gente compra lá e, você sabe, se não conseguiu pagar no primeiro mês, não paga mais. Não consegue mais pagar. Qual seria aí a sua opinião? O que o senhor pensa fazer para o povo brasileiro? Olha, em primeiro lugar, nós não podemos colocar um banqueiro no Ministério da Fazenda, como propõe o Bolsonaro. O banqueiro vai pensar em juro, em aumentar o juro, e não diminuir o juro. Em segundo lugar, nós temos que fazer uma reforma bancária. O juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, o juro do capital de giro, não pode ser 4 vezes o que se cobra no exterior. A nossa reforma bancária prevê taxar os bancos que cobram juros altos. Nós vamos taxar os bancos que cobram juros altos, porque se ele não baixar o juros, ele vai ter que pagar mais imposto para a população ter acesso ao crédito barato. Então essa é a nossa proposta, regulamentar e reformar o sistema bancário brasileiro. Estamos falando com o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, candidato do PT. Vamos ouvir agora uma pergunta de Osildo Alves, de Alagoas, diretamente de Alagoas, viu? Aqui quem fala é Osildo Alves, Rádio Angiquim FM, no distrito da Barragem Leste, em Delmiro Gouveia, Alagoas, e Paulo Afonso, na Bahia. Estamos às margens do Rio São Francisco, aqui próximo à ponte metálica, essa ponte que divide os estados da Bahia e Alagoas. Em nome do nosso diretor Juliano Ribeiro, nós gostaríamos de perguntar ao candidato Haddad a respeito da negativa do corpo médico do Bolsonaro em relação ao debate que seria realizado pela TV Bandeirantes.
primeiro debate. Uma vez que Bolsonaro foi impedido de participar do debate, o povo brasileiro ficou com aquela curiosidade, candidato. Frente a frente com o Bolsonaro, qual seria a sua primeira pergunta para o candidato do PSL? Que resposta você gostaria de ouvir? Olha, o que ele fez durante 28 anos no Congresso Nacional? Essa é a minha primeira pergunta para ele. O que ele fez? Ganhou salário 28 anos. Qual foi o projeto importante que ele aprovou e no que ele votou? Ele votou a favor dos trabalhadores ou votou contra os trabalhadores? Como ele votou contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele votou contra o trabalhador na reforma trabalhista, ele votou a favor de congelar os gastos públicos de saúde, educação e segurança por 20 anos. Eu perguntaria a ele por que ele se comportou tão mal durante 28 anos no Congresso Nacional. Mas eu queria fazer um reparo à sua pergunta. Quando você vai para uma entrevista, essa entrevista que eu estou fazendo com vocês é um debate, não é um debate? Vocês estão perguntando, eu estou respondendo. Por que entrevista pode e debate não? Entrevista é um debate com um jornalista. Debate é um debate entre candidatos. Mas não deixa de ser a mesma coisa, é um debate. Eu fico curioso para saber por que ele está dando tanta entrevista e não pode debater. Pode debater com o jornalista e não pode debater comigo. Da onde saiu essa prescrição médica, eu gostaria de entender melhor. Eu sou leigo, eu não sou médico, mas gostaria de entender melhor. Quer dizer, pode debater com o jornalista e não pode debater com o adversário? Qual é o sentido disso? Estamos falando diretamente com o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, mas vamos agora à cidade de Rui Barbosa, ouvir uma pergunta que tem lá diretamente de Rui Barbosa, cidade de Rui Barbosa, do interior da Bahia. Candidato Fernando Haddad, boa tarde, Cristiane Couto. Pergunta do Sandro Lima, Esperança FM de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina. Candidato Haddad, o Brasil precisa consolidar a democratização da comunicação. E um dos fatos importantes é a mudança da legislação que regulamenta as rádios comunitárias. Sendo eleito, qual a sua proposta de governo para impulsionar as rádios comunitárias do Brasil, principalmente no subsídio financeiro? Olha, o meu adversário é a favor da manutenção da concentração da comunicação. Você veja que na Bahia, em Alagoas, no Maranhão, em vários estados do Nordeste, uma família controla o jornal, a rádio e a TV. Isso, no mundo desenvolvido, é proibido. Não pode uma família controlar a rádio, a TV e os jornais da região, porque isso não é democrático. Um governo democrático tem que fomentar, tem que apoiar outras formas de comunicação para que se estabeleça o diálogo, para que as pessoas possam ouvir mais opiniões e poder formar a sua própria opinião. Caso contrário, não tem democracia. Então, no meu plano de governo está lá, não vamos admitir concentração da propriedade, as famílias aí que mandam na comunicação vão ter que se ver com uma nova legislação e nós vamos apoiar todas as outras formas de comunicação, as rádios comunitárias, as agências internacionais de notícias, tudo vai ser apoiado pelo governo. Estamos entrevistando o candidato Fernando Haddad, candidato a presidente pelo PT. Candidato, segurança. As famílias dizem, né, não conseguem nem dormir, principalmente na região metropolitana, né, nas regiões metropolitanas, não só de Salvador, outras regiões metropolitanas, sofrem mais. Qual é o seu plano para? Olha, eu vou resumir numa frase. A Polícia Federal vai entrar no assunto. A Polícia Federal, no meu governo, vai assumir determinadas tarefas de segurança pública relativas ao crime organizado. O crime organizado vai ser combatido pela Polícia Federal. Nós vamos contratar um contingente novo de policiais, investir em equipamento e inteligência e vamos enfrentar o crime organizado que se nacionalizou. O crime organizado não está num estado só, ele atua nacionalmente. Portanto, só uma polícia nacional, como é a Polícia Federal, tem condições de combater o crime organizado. Isso vai permitir que as polícias locais possam atuar
contra homicídio, assassinato, estupro, roubo, de uma maneira muito mais eficaz do que hoje. Estamos entrevistando o candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Agora nós vamos diretamente a Salvador com Cristóvão Rodrigues. Cristóvão. Pois não, presidente, candidato à presidência da República, Fernando Haddad, candidato pelo PT. Uma questão muito debatida chama-se problema fiscal do Brasil. O Brasil tem gasto nos últimos anos muito mais do que arrecada. Se fala no déficit fiscal, fora pagamento da dívida, de 140 bilhões de reais. Como resolver essa questão, que é muito difícil para qualquer governante? Como o senhor espera superar essa questão do déficit primário, para começar? Bom, em primeiro lugar, nós vamos reduzir os impostos de quem ganha até 5 salários mínimos a zero. Quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Com isso, o poder de compra vai aumentar. Isso vai aquecer a economia, que é o caminho para arrecadar mais. Segundo lugar, nós vamos cobrar impostos dos milionários que hoje não pagam nada. Então, para equilibrar as contas públicas. Terceiro lugar, nós vamos impor uma reforma ao sistema bancário para reduzir os juros, de maneira que o empresário possa tomar emprestado a taxas baixas e investir para gerar emprego. Sem reforma tributária, sem reforma bancária, a economia não vai reagir. Não vai reagir. Esse é o caminho da reação. E vão ser 2 reformas que nós vamos fazer. No primeiro mês do nosso governo, nós já vamos encaminhar para o Congresso Nacional. E queremos aprovar no primeiro semestre do ano que vem. Estamos entrevistando o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, PT. Vamos agora falar com André Espino, diretamente da região do Cisal. André. Candidato Fernando Haddad, a minha pergunta é sobre verba para a saúde. Nós sabemos que em torno de 40% do dinheiro público que é destinado para a saúde, para outras também, para a educação e por aí vai, esse dinheiro vai pelo ralo, não chega nem ao seu destino. Nós vemos hoje uma situação gravíssima de pessoas morrendo nas filas de hospitais, pessoas que não conseguem nem fazer um exame. E aí eu lhe pergunto, candidato, como resolver essa questão da problemática da saúde em nosso país e também a corrupção, desvio de verbas para a saúde? Olha, nós temos que apoiar os órgãos que combatem a corrupção. Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria e Poder Judiciário têm que ser apoiados com autonomia e recursos, porque o combate à corrupção ajuda a ter mais recursos para gastar bem o dinheiro, para investir bem o dinheiro. Segundo lugar, nós temos que usar mais a informática na saúde. Nós usamos pouco a informática e nós temos que fazer uma gestão muito mais integrada com estados e municípios do que agora. De maneira que a saúde precisa de mais verba? Precisa, mas ela precisa também de melhor gestão. E tecnologia é essencial para isso. Nós estamos falando com o candidato Fernando Haddad, né? Fernando Haddad, candidato a presidente da República. Nós temos uma pergunta aí? Não temos? Então eu vou fazer essa pergunta, aproveitar para fazer essa pergunta aqui, candidato. Eu vou fazer 2 em 1, tá bom? Feito. Primeiro, Minha Casa Minha Vida. Esse programa continua. A segunda pergunta, Nordeste. Nós temos aqui em abundância, né? Temos muito sol, vento. Eu quero saber, candidato, o que é que o senhor vai fazer para incentivar, para que diminua essa conta de energia do povo brasileiro? Porque, na verdade, nós entendemos que essa energia ajuda em todo o país, tá certo? Então a pergunta vai para Minha Casa e Minha Vida, continua o programa ou não, e sobre energia. Minha Casa Minha Vida terá 2 milhões de novas unidades nos próximos 4 anos. Promessa: 2 milhões de famílias terão casa própria ao final do meu governo. Foi um programa criado pelo Lula, que deu muito resultado. Agora tem uma pequena diferença. Nós vamos construir casas mais próximo da cidade, ou seja, onde tem infraestrutura. E para isso nós vamos usar os terrenos
da União disponível em todas as capitais brasileiras e em todas as cidades de médio porte. Na pequena cidade, você pode construir a casa porque você está próximo do centro. Mas na média e na grande, você tem que doar a terra pública para o programa Minha Casa Minha Vida. Sobre energia, nós vamos usar 10% e apenas 10% das reservas cambiais. Você sabe que o Lula acumulou 400 bilhões de reais, de dólares, de reservas cambiais. Nós vamos usar 10% para a energia eólica e solar no Nordeste para gerar energia a custo baixo. Vai ser o maior programa de geração de energia eólica e solar da história do país. Nós estamos falando com o presidente, com o candidato a presidente da República, com Fernando Haddad, candidato do PT. Nós estamos falando isso há mais de 93 rádios ligadas. Rádios em Alagoas, ok? Certo? Está aí. Mas vamos agora a uma pergunta da Grazi Sampaio, da Chapada Diamantina. Aqui quem fala é Grazi Sampaio, comunicadora da região da Chapada Diamantina. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Haddad, qual a sua opinião sobre a declaração, do candidato à presidência, Jair Bolsonaro, onde ele diz que mulher deve receber menos porque ela engravida. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, é um desrespeito às mulheres, porque o que a lei prevê é que para o mesmo trabalho, o mesmo salário, independente de ser mulher ou homem. Se você é mulher e trabalha igual a um homem, na mesma função, você tem que receber igual. Não é porque você vai ser mãe que isso vai ser motivo para te pagar menos. Isso é contra a Constituição e é um desrespeito às mulheres, com quem ele tem problema. Ele tem problema de falar desse assunto. Por alguma razão que eu desconheço, ele tem problemas com esse tema da mulher. A mulher, hoje, chefia mais de 40% dos lares brasileiros. Ela é chefe de família em 40% das famílias. O vice dele disse que isso aí é uma indústria de delinquência. Ele não conhece a realidade da família brasileira. Não conhece. Nós vamos apoiar a mulher casada, a mulher que cria sozinha os seus filhos. Essa, em particular, receberá todo o apoio. E nós vamos estimular as empresas, inclusive cobrar a lei para que elas paguem pelo mesmo trabalho e paguem o mesmo salário. Isso que é o justo, isso que é o correto. Não vai ter empresário dando desculpa de pagar menos para a mulher, uma desculpa esfarrapada como essa. Ele está lucrando em cima das mulheres, o que não é dele, o que é delas. Nós estamos falando com o candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Candidato, mas vamos agora a São Paulo. Falar com Cristóvão Rodrigues. Pois não, candidato Haddad, eu estou vendo aqui um apanhado que foi feito do Congresso Nacional recentemente feito. Se diz mais ou menos 301 deputados do centro para a direita, 75 mais ou menos centro e 137. Qualquer presidente da República tem que dialogar com o Congresso para inclusive aprovar medidas que precisam ser aprovadas. Qual será a sua interlocução junto ao Congresso Nacional? E se o senhor já tem esse nome para ser seu interlocutor junto ao Congresso Nacional, caso o senhor saia vencedor nas eleições do dia próximo 28? Olha, o Congresso ele tem que ser um assunto também do presidente da República. Ele não pode delegar tudo sem assumir também a responsabilidade de dialogar com o poder legislativo e também com o poder judiciário. Ele é chefe de um poder, o presidente da República. Então ele tem que manter um diálogo aberto com os presidentes das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Agora eu queria te dar uma informação. Eu fui ministro da Educação durante quase 7 anos. Eu nunca tive um projeto rejeitado pelo Congresso Nacional. Nunca. Eu aprovei mais de 50 leis, entre ProUni, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, Caminho da Escola, tudo que você pode imaginar dos programas sociais na área da educação, nós aprovamos no Congresso Nacional, inclusive com
quase a totalidade dos votos. Não foi por maioria, foi por ampla maioria. Então eu lidei com o Congresso com muito respeito e colhi os frutos desse respeito. Não tive voto contra no Congresso Nacional de líder de nenhum partido. E é com essa mesma postura que eu vou governar o país. Vamos aprovar as leis respeitando o Congresso, mas mudando a vida do povo para melhor. Porque não adianta ficar fazendo onda. O povo está precisando de providência. E o Congresso também tem sua cota de responsabilidade para aprovar as leis que o país precisa. Estamos entrevistando o candidato a presidente da República, Fernando Haddad. Nós vamos agora a uma pergunta bem diretamente do oeste da Bahia. Candidato, aqui na Bahia, as cidades de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste, Teixeira de Freitas, no extremo sul, estão em regiões altamente produtivas, mas de muita desigualdade social ainda. Como enfrentar isso nesses municípios que também tiveram vitórias do seu adversário político nas eleições? Olha, temos que apoiar o pequeno empresário, o microempresário, o microprodutor e educar as pessoas. Por que eu levei uma universidade para Luiz Eduardo Magalhães? Aliás, eu levei para Luiz Eduardo e levei para Barreiras também. Por que eu levei uma universidade para Teixeira de Freitas? Ou seja, toda a região do país, que era um polo de produção, eu levei uma universidade. Você citou duas cidades onde eu levei a Universidade Pública Federal, inclusive com pesquisa, para aumentar a produtividade do trabalho. Então, na minha opinião, tem dois caminhos para o Brasil. Por isso que eu falo que é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Porque é com trabalho e educação que nós vamos tirar o país da crise. Nós estamos entrevistando o candidato Fernando Haddad. Nós gostaríamos, viu, candidato, de agradecer, né, por disponibilizar o seu tempo, né, para dar essa entrevista para mais de 93 rádios na Bahia e em Alagoas e Sergipe. E deixar aqui mais espaço, caso nós não perguntamos, se o quiser acrescentar mais alguma coisa, estamos aí à sua disposição. Eu queria pedir a confiança do povo do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, que nos ouvem, pedir sua confiança, pedir seu voto. Nós temos aí no dia 28 uma grande celebração da democracia, contra a violência, contra o corte de direitos, a favor dos avanços sociais. Nós contamos com o apoio de vocês. Muito obrigado pelos votos no primeiro turno e amplie a nossa base de apoio. Convença um parente, convença um amigo, convença um colega de trabalho a votar no 13, porque o Nordeste vai voltar a ser feliz de novo. Ok, encerramos a nossa entrevista aí com o candidato a presidente da República, Fernando Haddad. Haddad, já o candidato, boa sorte na sua caminhada, tá? Vamos agora falar com os amigos. Obrigado a todas. Muito obrigado.